O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós. Então, deixa eu ficar aqui atrás para não atrapalhar a cena. E como a Renata disse, né, a semana passada nós celebramos como foi Jesus foi elevado ao céu. E se vocês se lembram, vamos ver se vocês se lembram da semana passada, Jesus falou que eram para eles ficarem como que é? Vocês fiquem em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos da força do Espírito Santo. Ele fala da força do alto, da força do Espírito Santo. E Jesus deu uma missão para eles: vocês devem ser minhas testemunhas em e até os confins do mundo. Quem falou mundo? Isso, uma salva de palmas. Olha, em Jerusalém até os confins do mundo, ou seja, os confins do mundo que Jesus estava falando também estava falando de nós, que nós estamos a não sei quantos mil quilômetros de distância, o Evangelho chegou até nós, e cumprindo essa promessa de Jesus. Então vejam como é importante a presença do Espírito Santo. Eles estavam, como o teatro nos mostra, eles estavam estavam com medo de quem? Dos judeus, dos romanos, que estavam querendo persegui-los e matá-los, como fizeram com Jesus. E depois que veio o Espírito Santo, eles ficaram com coragem e felizes. Isso, vejam. E depois de tanta felicidade, tanta coragem, eles continuaram lá presos no cenáculo, ou eles saíram. O que eles saíram fazendo? Isso, anunciando a palavra de Jesus. Uma salva de palmas. É a missão da igreja. Não ficaram mais com medo, e o Espírito Santo, ele realiza isso na vida de cada um de nós. Vejam quantas pessoas que trabalham na nossa paróquia, sim ou não? Vamos observar quais os trabalhos que existem na nossa paróquia. Dá um exemplo, numa pastoral. Acolhida, que é catequese. Como? O padre, isso. Coroinha. Quem mais? Aquele povo ali de branco, o que é? Ministros. Olha, tem um pessoal ali que está cantando, tocando. Então, vejam quantos trabalhos existem na igreja, e essas pessoas foram inspiradas pelo Espírito Santo. E vocês também, né? Porque vocês saíram da casa de vocês, estão aqui, é porque o Espírito Santo que tocou no coração de vocês. E vocês responderam e estão aqui.
Então vejam que Jesus deu uma missão para a igreja, mas ele pediu para que eles esperassem até receber o Espírito Santo. E aí quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, eles ficaram com coragem e saíram anunciando o Evangelho. E o Evangelho chegou até nós. Por isso que é importante a gente sempre pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida, para que nós também tenhamos inspiração e criatividade para realizar o trabalho, né? Olha quantas crianças estão aqui, né, fazendo teatro, desenvolvendo a sua criatividade. Esses dias eu estava vendo um vídeo, como que é Miguel ou Gabriel? Rafael, errei o nome do santo. Esses dias eu estava vendo um vídeo dele fazendo teatro na casa dele. Eu falei, a Renata precisa ficar sabendo disso. Aí já passei o telefone da Warner Bros. Lá, né? E ela já contratou. Ele já está aqui hoje, né? Participando. Então, são dons que vão sendo desenvolvidos e a igreja é uma grande desenvolvedora de dons. Quanta gente que aprendeu a cantar, tocar na igreja, fazer teatro, hoje são artistas, ou aprenderam, né, como os coroinhas, a ser pessoas organizadas, disciplinadas, e depois se tornaram grandes líderes, grandes profissionais, e aprenderam na igreja. E nós também estamos aí desenvolvendo os nossos dons. Na segunda leitura de hoje mostra como deve ser a igreja. A igreja deve viver em harmonia. Então lá fala, há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito, né? Há diversidade de ministérios, mas o mesmo Senhor, diversidade de atividades, mas o mesmo Deus. Então lá fala do Espírito Santo, fala do Senhor Jesus e fala de Deus Pai, que a Santíssima Trindade é a comunhão perfeita, né? E nós como igreja devemos nos espelhar na comunhão da Santíssima Trindade. Os dons que eu falei para vocês aqui nessa celebração, eles precisam estar em harmonia. Por isso que, né, tem todo esse cuidado. Veja como é bonita a nossa liturgia. Na hora de entrar, tem a música certa. Na hora de proclamar o Evangelho, tem uma música certa para introduzir. Na hora da homilia, na hora do teatro, é tudo muito organizado. Isso não é bom? Sim ou não? Então é o Espírito Santo que vai nos dando também essa harmonia. E nós precisamos também ter essa coragem para transformar o nosso mundo. Eu queria saber aqui, quem tem 7 anos de idade, levanta a mão, tem alguém com 7? 7 anos, isso. 8 anos, tem alguém? Isso, 6 anos. Isso, então agora eu vou mostrar para vocês uma historinha para encerrar, que às vezes a gente fala, eu não posso fazer nada para transformar o mundo. E uma criança de 7 anos, ela dá-nos um exemplo disso, lá no Canadá. Então mostra a imagem, por favor. Então uma professora, tem alguma professora aí? Levanta a mão. Uma professora de ensino fundamental, estava dando uma aula para as crianças entre 7 e 8 anos, e ela começou a contar uma história, dizendo que grande parte das pessoas do mundo não tem água para tomar, água potável. O que é água potável? Isso, água limpa, água doce para beber. Então ela mostrou fotos de crianças na África, que tinham que tomar água daquele jeito. E essa criança de 7 anos se chamava Ryan, né? E ela ficou indignada, porque ela tinha água como nós temos aqui tão fácil. Como pode uma criança não ter água para beber? E ela disse, ele perguntou para a professora, quanto custa para fazer um poço artesiano? Alguém sabe o que é um poço artesiano? Já viram falar? Já? Isso. Então, um poço artesiano, eles perfuram numa profundidade maior para pegar água. Mesmo nas regiões mais secas, né, você consegue tirar água lá das profundezas. E essa criança perguntou para a professora, quanto custa para fazer um poço artesiano para levar água limpa para as crianças na África? E a professora não sabia muito, ela falou, acho que é $70. Né? $70 vai dar quanto hoje? 5 dólares? 5 reais, $1? 6? Então, $70.
mas depois ela chegou na casa dela e falou para os pais: eu preciso de $70. Para quê? Eu quero mandar dinheiro para construir um poço para levar água limpa para as crianças na África. Daí a mãe falou: tudo bem, mas você vai ter que trabalhar um pouco mais para ganhar esses $70. E passou serviço para ele, cuidar do quintal, do jardim. E ele juntou $70 e chegou lá na ONG, né, que é uma organização não governamental, que fazia poço na África. E eles falaram para ele: olha, não é bem assim, não são $70, são $2.000. E aí a criança não desistiu e começou a chamar os parentes, os amigos, os vizinhos, foi nas outras salas de aula, envolvendo os amiguinhos, os professores, e ele conseguiu $2.000, né? E assim eles construíram esse poço na África. Mas só que depois muita gente ficou sabendo daquela criança de 7 anos e ficaram encantados e começaram a ajudar. Depois que ele foi crescendo, eles fizeram uma fundação. Em 2012 ele já tinha construído quantos poços vocês acham? 5, 2, 4? 750 poços artesianos. Depois tinha feito latrinas privadas, mandado ajuda para as crianças estudarem. Então, uma criança de apenas 7 anos de idade, ela foi inspirada pelo Espírito Santo e ela transformou aquela realidade. Então, assim também nós. De repente a gente fala: eu não posso fazer nada. Então, leia a história desse menino, Ryan, do Canadá, que dá um exemplo para nós, que todos nós podemos fazer alguma coisa para transformar o mundo. Então, uma salva de palmas para as crianças, para todos nós. E lá está a foto dele e as crianças tomando água. Depois ele virou celebridade, todo mundo querendo saber a história, e assim foi fazendo essa transformação que nós podemos fazer. Então, que Deus nos abençoe e o Espírito Santo possa nos inspirar, como está inspirando, né, os nossos artistas aqui.